E aí, pessoal, tudo certo? Se o objetivo é garantir aquela vaga na carreira policial, então, atenção total aqui. A gente vai mergulhar de cabeça num dos temas que mais derrubam candidatos em provas, as famosas excludentes de ilicitude, lá do artigo 23 do Código Penal. Olha, dominar isso aqui não é só um plus, é obrigatório. Então, bora lá. Se este vídeo te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito. Link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bons estudos! Bom, nosso roteiro está bem direto ao ponto. Primeiro, a gente precisa saber o que é ilicitude, afinal. Depois, vamos passar uma por uma pelas 4 excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, dever legal e direito. E para fechar com chave de ouro e não deixar nenhuma ponta solta, a gente vai ver o que acontece quando se passa da conta, o tal do excesso punível. Então, vamos lá. Começando pelo alicerce. Não dá para entender a exceção sem antes dominar a regra, certo? Então, a pergunta é: o que de fato é a ilicitude? É fundamental pensar nela como a base, o primeiro passo na análise de um crime. Olha, de forma bem simples e direta, ilicitude, que às vezes aparece na prova como antijuridicidade, é a mesma coisa. É basicamente quando uma conduta bate de frente com a lei. É a contrariedade entre o que a pessoa fez e o que a lei proíbe. Por exemplo, se a lei diz não mate, o ato de matar é, a princípio, ilícito. Sem mistério, né? E aqui que está o grande bizu da análise de um crime, a estrutura lógica. Pensa nessa escadinha de 3 degraus. Primeiro, o que a pessoa fez é um fato típico? Ou seja, está descrito como crime na lei? Sim? Beleza. A gente sobe para o segundo degrau, a ilicitude. A gente assume que esse fato é ilícito, é a regra. Só depois de passar por esses dois é que a gente vai para o terceiro degrau e pergunta: ok, mas será que não tem nenhuma justificativa para essa conduta? Nenhuma excludente que a lei permita? É essa a ordem. Certo, agora a gente entra de verdade nas excludentes. E a primeira é o estado de necessidade. Imagina um cenário tenso, um verdadeiro dilema. De um lado, um direito protegido pela lei. Do outro, outro direito também protegido. E não tem jeito, para salvar um, o outro vai ter que ser sacrificado. É nessa sinuca de bico que a lei entende a situação e abre uma exceção. Pessoal, atenção máxima aqui, caneta na mão, porque é isso que a prova vai cobrar. Para ser estado de necessidade, não basta achar que é. Tem que preencher todos os requisitos, um por um. Primeiro, o objetivo é salvar um direito, que pode ser seu ou de outra pessoa. Segundo, esse direito tem que estar sob um perigo atual. Não é um perigo que talvez aconteça, é agora. Terceiro, a própria pessoa não pode ter causado o perigo de propósito. Quarto, a conduta tem que ser o único jeito de resolver, inevitável. E por fim, o mais importante, o sacrifício tem que valer a pena, ou seja, o bem que se sacrifica não pode ser mais importante que o bem que se salva. Vamos para a próxima, talvez a mais conhecida de todas, a legítima defesa. Aqui o jogo muda. A gente não está mais falando de um dilema, de uma escolha entre dois males. Agora a gente está falando de uma reação contra um ataque. É a lei dando direito de se defender de uma agressão que é injusta. E, de novo, os requisitos. Tem que saber de cor. Para ser legítima defesa, a pessoa tem que estar repelindo uma agressão injusta. Essa agressão tem que ser atual, ou seja, está acontecendo agora, ou iminente, prestes a acontecer. A defesa pode ser de um direito próprio ou de um terceiro. E agora, o ponto que mais reprova em concurso. O uso dos meios para se defender tem que ser moderado. É usar só o necessário na medida certa para parar a agressão. Passou disso, já não é mais legítima defesa, é outra coisa. Agora, para tudo. Se for para levar uma coisa daqui hoje, que seja isso. Esse é o bizu de ouro, a pegadinha clássica de prova. A banca vai fazer de tudo para confundir estado de necessidade com legítima defesa. A chave para não cair nessa é simples. Pensa assim, no estado de necessidade se luta contra um perigo, uma situação de risco. Já na legítima defesa se luta contra uma agressão, que é sempre uma conduta humana. Entendeu a diferença? Perigo versus agressão. Se isso ficar claro na mente, não tem como errar a questão. Beleza, então vamos fazer um teste rápido. É um clássico de concurso. Imagina a cena. Uma pessoa está andando na rua e é atacada por um cachorro muito bravo, um cão feroz. Para se defender, ela acaba tendo que matar o animal. A pergunta é, isso é legítima defesa? Pensa com calma, lembrando da dica que acabei de dar sobre perigo e agressão. E aí, pensou? Olha só a resposta. A pegadinha tá aí. Depende. Se o cachorro ataca por conta própria, por instinto, ele é um perigo, certo? Então a defesa contra ele é estado de necessidade. Agora,
A história muda completamente se o dono do cachorro usa o bicho como uma arma. Se o dono manda o cão atacar, aí o cão é só um instrumento. A agressão é humana, e contra a agressão humana, a defesa é legítima. Percebe a sutileza? É isso que a prova explora. Bom, vamos fechar a lista com as duas últimas excludentes. Eu gosto de chamar elas de excludentes profissionais, porque na maioria das vezes elas aparecem no contexto de uma profissão, de uma função, são o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. A diferença entre os dois é bem sutil, mas é crucial. Olha só. No estrito cumprimento do dever legal, a pessoa não tem escolha. Ela tem a obrigação de agir daquele jeito porque a lei manda. O exemplo perfeito é o policial que dá voz de prisão e, se necessário, usa força. Ele está cumprindo um dever. Já no exercício regular de direito, a pessoa não é obrigada, mas ela tem a permissão da lei para fazer aquilo. Pensa no lutador de boxe. Ele pode causar lesões no oponente porque as regras do esporte, que são permitidas por lei, autorizam. Um é dever, o outro é direito. Certo, a gente viu as 4 situações em que a lei diz, ok, aqui não há crime. Mas, e esse é o mais gigante, nenhuma dessas 4 é um cheque em branco, uma carta de alforria para fazer o que quiser. Existe um limite muito claro para todas elas. E quando esse limite é ultrapassado, a responsabilidade criminal aparece. É o que a gente chama de excesso punível. E não é opinião, tá na lei. O Código Penal, do parágrafo único do artigo 23, é cristalino. O agente responde pelo excesso. E tanto faz se esse excesso foi de propósito, com intenção, que é o dolo, ou se foi por vacilo, por falta de cuidado, que é a culpa. E um detalhe importante, isso vale para todas as 4 excludentes sem exceção. O ponto central é este. A lei autoriza a defesa, mas ela não autoriza a vingança. A defesa tem que ser proporcional, moderada. No momento em que a agressão para, a defesa também tem que parar. Qualquer coisa que acontecer depois disso já não é mais para se defender, vira outra coisa, vira vingança. E por isso, claro, a pessoa vai responder criminalmente. E para a gente fechar, quero deixar uma provocação, algo para se pensar, que sai um pouco do livro e vai para o mundo real, para o dia a dia da rua. A lei no papel é clara, uso moderado, mas e na prática? No calor do momento, numa situação de vida ou morte, com a adrenalina 1000, como é que um policial, por exemplo, consegue medir com uma régua em uma fração de segundo o que é moderado e o que já virou excesso? É uma pergunta difícil, que não tem resposta fácil e que mostra o tamanho do desafio de aplicar a lei na vida real. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe um comentário para nós aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!